Boa noite, Ivan. Boa noite, tudo bem? E aí, Tudo pessoal? bem, e você? Boa noite, pessoal. Vamos ver Eu o estou aqui com o pessoal. meu computador do lado para eu ver todos os comentários. Hoje eu não quero deixar que passe nenhum comentário para nós tirarmos todas as dúvidas, porque hoje nós vamos falar sobre as etapas laboratoriais, né? Sim, vai ser uma oportunidade gigantesca para a gente aprofundar aí dentro do laboratório. E, inclusive, pessoal, vai dizendo aí no chat se vocês já são familiares com as etapas do laboratório, se é novidade. Essa informação é importante, ó, pessoal. E eu quero saber também, além disso, se o pessoal que está assistindo a gente aí, se vocês são veterinários, se vocês são estudantes, se vocês são de qualquer outra área, por favor, coloque aí seu nome e qual área vocês estão atuando, para a gente conhecer melhor, fazendo favor. Gabriel, Lara Leal, Gabriela Toledo, Juliana Albuquerque, me contem aí. Maria Eduarda Mello, estudante de veterinária. Thaís, Cristiane, ó, lá de Anápolis, Goiás, Goiânia, eu também sou goiano, só que sou do sul, de Catalão. Ó, o Joilson Freire, veterinário de reprodução, ótimo. Mariana, graduando em medicina veterinária. Juan, trabalhando em in vitro. Helena, não tenho familiaridade com laboratório, estou no último período da veterinária. Excelente, então vai ser uma grande oportunidade dessa live para você conhecer um pouquinho da etapa laboratorial da produção in vitro de embriões. Show. Gabriel Vilhena, Rondônia, já estive aí, morro de saudades. Olha só, a Cat. Quem? A Cat, veterinária do Equador, olha que legal. Legal demais. Tem um aqui, estudante do primeiro ano do ensino médio. Fico muito feliz, Matheus, que você já está engajado em adquirir conhecimento de qualidade. Parabéns. Muitos de vocês muitos da sua idade poderiam estar fazendo qualquer outra coisa hoje e estar aqui buscando conhecimento, né, Ivan? Sim, a gente fica muito feliz de ver vocês já empenhados desde cedo, porque isso é importante, né? O Patrick, ele falou que ele fez o primeiro curso de inseminação dele com 12 anos. O Faria, acho que foi com 15, não lembro. Então, assim, são pessoas realmente estavam focadas desde sempre, né? Rafaela Brandão, trabalhando com FIV. Legal, Rafa. Ô, Rafa, você é quem eu tô pensando? Você foi minha aluna do curso de inseminação artificial lá, acho que foi o primeiro curso que eu dei na vida. Rafaela Brandão, eu tenho uma aluna com esse nome. Lá do Pará, inclusive. Era Paraupebas que ela morava. Mesmo? É. Que legal. Bom, Profissionalmente, quanto mais cedo decide, mais cedo você tem resultado. Isso é fato, hein? mas não se preocupe, que quem está finalizando a graduação agora, você também está no momento certo. Que é a hora de decidir de fato para onde você vai. Exato. Eu acho que nós podemos começar agora, né? A live. Falar sobre um pouquinho de conteúdo e tudo mais. Bom, Ivan, para a gente começar a entender um pouquinho sobre isso, eu queria saber de você, de maneira bem sucinta, claro que a gente falou no nosso podcast, mas eu quero que você fale para o pessoal aqui da live, como e quando você decidiu ingressar nessa área de laboratório mesmo? Por que você não escolheu o curral? Por que você não foi para uma transferência, para uma IATF? Enfim, por que o laboratório? Essa é uma ótima pergunta, Ingrid. Porque a minha base, né, ali na veterinária foi tendenciar para o curral, né, principalmente para começar a ir para a IATF, e depois eu descobri a FIV e o laboratório. E quando eu comecei na empresa, lá na Invito Brasil, isso tem 13, 14 anos atrás, eu tinha a oportunidade de decidir. A minha primeira oportunidade foi para o laboratório. Eu apliquei para a vaga do laboratório, mas eu tinha a oportunidade para decidir qual área eu seguiria, se era no laboratório, na aspiração, transferência, né, a campo. Sim. Mas
eu sempre eu fico analisando aonde tá as oportunidades. Então eu vejo todo mundo indo para um lado, normalmente eu vou para o outro lado. Então o que que Entendi. eu percebi? Eu percebi que a grande, porcentagem dos veterinários que estavam se formando, ou queria trabalhar com receptora, ou queria vir para a área de aspiração ou transferência. E Aham. na minha época, quando eu entrei nesse mercado, tinham poucos veterinários no laboratório. E eu olhei e falei: "Pô, isso é uma puta oportunidade, né, porque se tá todo mundo indo para um lado, vai faltar gente do outro lado". E Entendi. eu também me identificava mais com o laboratório por causa da rotina, eu nunca fui muito fã. Não só eu gostava da rotina do curral, mas eu não gostava das viagens, né, então, Hum, assim, de estar sim. todos os dias viajando, enfim. E foi uma coisa que eu tive que mudar lá na frente, porque depois eu comecei a atender franquia e comecei a viajar, a rotina virou a mesma. Mas eu vi uma oportunidade do laboratório e tem um detalhe, Ingrid, que é legal porque nessa época tinha muito biólogo dentro do laboratório Aham. e não e tinha poucos veterinários. E depois que eu entrei no laboratório, eu comecei a puxar mais veterinários para dentro do laboratório. E na empresa isso foi um divisor de águas. Por quê? Eram Hã. duas mentalidades diferentes. Então, era muito dividido a equipe do laboratório com a equipe do campo, né? Eu costumava dizer que a equipe do laboratório não falava a língua do pessoal que estava no campo. Sim. Então, eu vim e comecei a criar essas pontes, essas conexões entre as equipes. E É, isso porque foi você muito entendia bom. tudo que acontecia no campo, né? Exatamente. E tem a forma de pensar, porque, por exemplo, o laboratório, Hum. o laboratorista, ele não quer chegar no laboratório muito cedo, mas o veterinário da transferência, ele sabe que ele tem que sair com os embriões na primeira hora para diminuir o estresse do curral. Então, isso gera um ponto de atrito, porque a equipe do laboratório não conseguia entender isso. Então, eles queriam entregar o laboratório no último horário. Então, assim, essa foi uma das estratégias que eu usei para me crescer profissionalmente, que foi entender as etapas e também para ver essa oportunidade profissional aí dentro do laboratório. Então, entender todas as etapas faz toda a diferença, não somente no laboratório, né? Mas para todo, até no técnico final lá da transferência de embrião, né? Exatamente. Porque, olha, quem está no curral é quem tem o contato, às vezes não é com o cliente, mas é com as pessoas que tomam a decisão, por exemplo, um gerente, um capataz, e saber os termos técnicos que são usados no laboratório e explicar ali as etapas faz total diferença aí nos profissionais. Eu já listei todos os profissionais que se destacaram profissionalmente, eles sabem as etapas laboratoriais. Mesmo que seja por nome, eles sabem explicar de forma sucinta o que acontece no laboratório. Entendi. E faz toda a diferença, né? Inclusive para passar autoridade para o produtor, né? Essa é a palavra, autoridade. Porque se o produtor te pergunta sobre por que não se produziam embriões, por que, que uma clivagem, vocês vão ouvir muito essa palavra aqui, e a gente vai explicar aqui no decorrer da live, se o cliente ou o produtor pergunta o que é uma clivagem e o técnico que está na fazenda não sabe dizer, é muito descrédito para ele do outro lado, né? É, é muito descrédito. Não, isso entra também no que eu falava com o meu lançamento do curso de cirurgia. O pessoal falava assim: ah, mas eu trabalho com reprodução, não quero trabalhar, eu não quero, não sei fazer cirurgia e tudo mais. Mas você trabalha com reprodução, você tá lá inseminando a vacada do cara, ele tem boi de repasse na fazenda, o boi vem com um bigueira, aí você fala assim: não, eu não trabalho com isso, eu não sei como que resolve. Dá o mesmo descrédito. Então, por isso que a gente tem que saber de tudo. E Exatamente. agora entrando numa área que eu acho que é de muito interesse para todos, antes da gente começar sobre as etapas laboratoriais, que inclusive eu estou super ansiosa para ver essa aula que você vai nos dar. É,
Eu tenho certeza que a maioria aqui tem interesse em saber sobre remuneração, né? Como que é a remuneração inicial? Porque a minha, quando eu comecei, foi extremamente baixa. Eu acho que todo mundo começa lá de baixinho, né? Para depois ir crescendo. Eu quero saber, tem plano de carreira dentro do laboratório? A gente começa lá de baixo, mas tem oportunidade de crescer muito? Essa é uma vantagem do laboratório, porque o laboratório ele tem plano de carreira, então ele te permite ir subindo os degraus e subindo de level. Então, por exemplo, um técnico hoje vai começar na faixa de uns R$ 3.000, mas ele vai chegar aí a um salário, vou falar a média de Brasil hoje, um embriologista, ele tem um salário na faixa de R$ 10.000, né? Então, você pega um gerente de laboratórios, vai subir para 12, R$ 15.000. Você começa como? Rastreando? Onde você começa? Não, começa como técnico de laboratório. O Técnico de técnico laboratório. de laboratório, ele faz a parte básica da rotina, esterilização de material, ele organiza o laboratório, ele prepara os tubos que são usados na aspiração, ele faz toda a organização do laboratório. E, Ingrid, tem um detalhe que, por exemplo, na minha equipe, eu sempre treinei a equipe para aprender todos os processos, mas muitos laboratórios dividem a rotina. Por exemplo, o laboratório, há vários laboratórios que dividem a fertilização e o cultivo. Eu vou explicar, pessoal, talvez vocês não vão estar familiarizados com esses nomes, a gente vai explicar mais, mas divide a FIV e o cultivo para os técnicos. Então, quem trabalha com os embriões, lá no final, classificando, são os embriologistas. Então, tem essa divisão aí dentro. Então, começa como técnico, aí se torna embriologista com o passar dos anos. É um plano de Entendi. carreira. Depois, gerente. Depois, gerente. Entendi. Bom, então vamos começar a explicar um pouquinho dos processos, das etapas? Vamos. Desde quando. Primeiro, vou falar aqui que antes da gente entrar nessa etapa laboratorial, eu quero deixar vocês cientes que começa tudo com as doadoras, né? O Patrick, ele vem, aspira as doadoras, né? Aspira os ócitos, faz a seleção lá, rastreia, seleciona os ócitos e aí sim envia para o laboratório que vai entrar na sua parte, né, Ivan? Então, Exatamente. eu acho que você preparou uma aula aí para nos dar, né? Sim, eu trouxe alguns slides para facilitar aqui, pessoal, porque acredito que vários de vocês nunca tiveram contato com essa parte. Então vamos lá, produção em vida de embriões e oportunidades profissionais. Áreas profissionais, aqui eu já citei um pouco, eu vou ser bem sucinto, que então técnico de laboratório, né, que faz a parte de esterilização dos equipamentos, a fertilização in vitro, cultivo celular, avaliação da divisão celular e avaliação dos embriões. Tá? Mas vai depender do modelo do laboratório. Isso aqui é o modelo que eu trabalhava. Então, eu ensinava os técnicos todo o processo, depois ia subindo até embriologista. O embriologista é normalmente a pessoa que toma as decisões dentro do laboratório. Então, faz a gestão dos processos, gestão da equipe, gestão de dados e controle de qualidade. Essa função fica a cargo do embriologista. Quando o laboratório é maior, aí você vem com a posição de gerente, que vai ali coordenar tudo e fica os embriologistas mais na parte de produção, principalmente lidando com os embriões e os técnicos fazendo a base da rotina. Então, basicamente tem esses 3 níveis aí dentro do laboratório. E a grande vantagem é a carreira internacional. Por quê? Você pode começar uma carreira internacional através da pós-graduação ou através da área profissional. Por exemplo, eu vim para os Estados Unidos através de um intra-company, né? Então, a empresa que eu trabalhava, ela tinha uma unidade no Brasil e eu vim para cá através dessa movimentação entre as unidades. Aqui é um laboratório. Esse é o desenho do laboratório. Inclusive, esse é um laboratório muito bom. Esse laboratório
todo o sistema de ar dele aqui é filtrado, o ar é filtrado a laser. Então, diminui muito o índice de contaminação dentro do laboratório em toda a produção. Aqui eu vou dar uma repassada básica para vocês entenderem. Aqui nós temos incubadoras, onde os embriões são cultivados. Isso aqui seria o útero. Por 7 dias, isso aqui vai ser o útero e vai fazer o papel do útero para os embriões. Aqui do outro lado, a gente tem um fluxo laminar. Ele gera uma cortina de ar que evita que as estruturas, tudo que eu falar como estrutura, vai ser os oócitos ou oócitos pós-fecundação. Então, o fluxo ele evita a contaminação das estruturas. Aqui o microscópio, que é básico do embriologista, e aqui nós temos as pipetas do lado. Então, essa é uma estrutura básica. É interessante essa dicotomia na produção em vitro de embriões, porque nós temos o lado, né, que está ali, que envolve o curral, mas tem o outro lado, que é a parte totalmente limpa. Porque o laboratório que não cuida da manutenção dos equipamentos ou do operacional tem problema de produção e não produz embrião. Fazer embrião não é tão simples, tá? Então a gente precisa de um ambiente muito bem controlado. Aqui são os gases. Muita asepsia, né? Oi? Muita asepsia. Muita asepsia. É muito. Inclusive, o laboratório, processo. eu imagino que não seja qualquer pessoa que possa entrar, né, nessa área. Não. Se uma pessoa quiser conhecer um laboratório, por exemplo. Ela precisa, por exemplo, uma pessoa que está chegando da fazenda, ela não pode entrar no laboratório, ela precisa tomar banho, trocar de roupa para poder ter acesso ao laboratório. Ingrid, já tive casos de visitar laboratórios que a gente teve que desmontar todo o laboratório, esterilizar tudo para começar de novo, porque não se produzia embriões. Entendi. Então, esse cuidado com a asepsia é muito importante. Cuidar de todas as etapas ali dentro da produção é essencial. Então, não é nada caseiro, né? Não dá pra gente montar numa fazenda, assim, um laboratório, né? É possível se a gente tiver um controle sanitário muito bem feito. Aí poderia ser feito, mas em via de regra, se for um local que tem muita poeira, já vai ter problema por contaminação. Então, assim, é complicado. Ó, tá dizendo que seu mouse não tá aparecendo na tela. Desculpa, eu não vou conseguir pro mouse. Mas as incubadoras são As incubadoras, É de branco aí da direita, gente. Isso, elas são essas aqui. As da direita, esse caixotão aqui, ó. E o fluxo é o que está lá no fundo. Isso. E nessas incubadoras, geralmente cabem quantos embriões? A gente divide pela rotina. Por exemplo, eu trabalhava com uma incubadora por dia. Porque se a gente for lotar as incubadoras, elas cabem vários embriões. Aqui eu consigo colocar, por exemplo, 200 aspirações dentro de uma incubadora dessa. Porém, se eu encho ela, eu vou estar abrindo muito e vou prejudicar o processo. Então, eu trabalhava com uma incubadora por dia, porque a gente tinha um volume muito alto de embriões. Então, você tem uma incubadora eu vou explicar, mas tem uma incubadora para fertilização, tem uma incubadora para o cultivo, e para cada dia da semana eu tinha um incubador específico. Então, essa era só para aspiração de quarta-feira, essa só para aspiração de quinta, essa só para aspiração de sexta, para evitar manipulação. Tá. Bom, aqui,
pessoal, não deu para ver direito lá na outra foto, mas deu para entender. Agora, só voltar nessa foto aqui que é importante, a luz. Note que aqui tem uma luminosidade baixa, porque a luminosidade ela afeta diretamente na produção. Luminosidade, o odor. Então, qualquer coisa que mude o ambiente vai afetar na produção. Então, nada de perfume para trabalhar no laboratório. Esse é o dilema de quem está começando, porque chega no os estagiários, coitados, chega no laboratório o primeiro dia, já não pode entrar no laboratório porque foi de perfume. Então, então pessoal, eu ia ficar muito chateada de trabalhar no laboratório. Unha curta, tem que cortar a unha. Não, tudo bem. Então, cabelo amarrado. Então, assim, são alguns detalhes que são importantes. Vamos lá. Aqui alguns equipamentos básicos. Canto superior esquerdo, uma transportadora de oócito, onde os oócitos vêm do campo. Placa aqui, a segunda foto abaixo, é uma placa aquecedora que a gente precisa dela na lupa, no microscópio, para manter ali as placas aquecidas. Aqui embaixo a incubadora, que, como eu disse, é o útero, vai fazer o papel do útero aí por 7 dias. Na parte superior, que seria aqui ao meio-dia, nós temos uma centrífuga. A gente usa a centrífuga para processar o sêmen. A gente vai lá na frente fazer uma live só para falar dessa parte de sêmen, porque isso aí já é tema só para uma live. O que é a capacitação espermática? Aqui embaixo, nós temos no meio do slide aqui, vocês podem ver um kit de desvitrificação, esses são os equipamentos. Aqui nós temos uma caixinha de isopor que a gente usa para colocar o nitrogênio e aqui os meios e todos os equipamentos. Aqui do lado direito, em cima, essa é a pipeta, que é a ferramenta do embriologista. Inclusive, eu tenho uma aqui em algum lugar, que eu tenho uma comigo. Essa é o instrumento mais importante do embriologista, porque ele usa ela praticamente em todo o dia, né? Durante todo o dia. É importante ela estar limpa e calibrada. Ingrid, é interessante, porque, olha só, tem laboratório que, por faltar na parte de asepsia com a incubadora, não produz. Faltar para asepsia na pipeta já não produz. Então, fazer embrião são vários detalhes que a gente tem que estar atento. Tem vários checklists que a gente precisa estar sempre conferindo para ver se é igual ao avião, pessoal. Foi até o comentário da Rafaela Brandão. Produção baixa de embriões pode estar relacionada com a falta de manutenção das pipetas? Exatamente, eu já respondi a sua pergunta. Exatamente, sim. Pode ser porque se elas estiverem contaminadas, elas vão atrapalhar a produção, porque a contaminação... ela que vai pegar diretamente com o material, com as estruturas, é a pipeta, né? Nada a pipeta. Exatamente. Então tem que fazer asepsia, tem que trocar com uma certa frequência. Bom, aqui abaixo da pipeta nós temos uma transportadora de embriões, que também é importantíssimo. Importante manter temperatura, sempre conferir temperatura. E aqui embaixo o microscópio, que juntamente com a pipeta é um equipamento... É uma lupa ou microscópio? Então, é interessante, porque aqui nos Estados Unidos eles não dividem entre lupa e microscópio, é uma coisa só. Aí é só um modelo, entendeu? Entendi. Mas o correto é lupa mesmo. No Brasil a gente fala lupa, mas é uma lupa, sim. Aí eu ganhei o hábito, eu só falo microscópio agora. Vamos lá. Então, esses são os equipamentos e... Aqui, pessoal... Agora sim, agora é a hora que todo mundo está interessado. Aqui é onde o pessoal tem mais dúvidas para entender essas etapas. O processo começou aqui um dia antes. Eu não estou considerando a parte de aspiração aqui, eu só estou considerando a parte laboratorial. Então, aqui nós tivemos a aspiração.
Tá, então Aspirou. vamos considerar que os oócitos já chegaram no laboratório. Exatamente, nós vamos começar aqui da FIV. 24 horas após a fertilização, nós vamos começar o processo de fertilização, que é o dia zero Calma. da produção. Tá, isso. Então, 24 horas antes da fertilização do espermatozoide encontrar com o ócito, a gente faz a aspiração folicular. Exatamente. Isso, vai. Então, aqui é a fertilização in vitro, é o dia zero do laboratório. O dia 1 é o dia da cultura ou do cultivo, porque a gente vai tirar essas estruturas, esses oócitos do contato do sêmen e eles vão para o meio de cultura específico, que é onde o embrião vai começar a se desenvolver. Então, esse é o dia 1 da produção. Aqui, no dia 3 ou dia 4, isso vai depender da rotina do laboratório, nós temos uma avaliação da divisão celular. Vocês vão ver nas próximas fotos, que é quando a gente começa a avaliar como o processo ele está performando. E também a gente faz troca de e-mail, a gente começa a ter uma noção do que vai sair lá na frente aqui já no dia 3 ou dia 4. Bom, aqui nós temos no dia 6, a gente fala o dia da previsão. É o dia que a gente já tem os embriões ali bem formados e alguns laboratórios precisam dessa previsão para passar o relatório para o proprietário para ele saber quantos embriões serão transferidos. É uma informação importante porque o proprietário normalmente ele gosta de ver ali quantos embriões tem e escolher quais vão ser transferidos. E também é uma informação importante para ver se o número de embriões vai ser suficiente para o número de receptoras, né? Então já criar uma estratégia aí. Normalmente, até eu recebi essa pergunta ontem no meu Instagram, quando eu postei sobre ócito, embrião e tudo mais. Qual a porcentagem de ócito que vira embrião, normalmente? Em torno de um dado bom. Isso vai depender muito de raça, mas é em torno de 40%. 40%. Então, sempre programar para pelo menos, assim, 30%, 40%, né? 30%, 40% dos oócitos vão se converter em embriões. Essa é uma pergunta muito boa, porque normalmente o pessoal acha que todos os oócitos vão se converter em embriões, e não é. Na verdade, é sempre um funil, né? Tem a quantidade de ósseo na vaca, o que é aspirado é menos, o que é selecionado é menos, o que vira embrião é menos, o que a gente transfere diminui e o que efetiva diminui e o que nasce ainda é menos ainda Diminui. também. Então é um funil. E o interessante, né, é que assim, vem afunilando, só que quando a gente soma a quantidade de animais nascidos por ano daquela mesma genética, o número é muito grande, né? Então você fala, Porque pô, uma vaca consegue ter pelo menos 50 filhos no ano, né? pelo menos 50. Então, assim, para o melhoramento genético, não tem outra ferramenta que acelera tanto. Sim. Então, aqui, pessoal, chegando no último dia da produção, é o dia 7, que é a avaliação dos embriões. E aqui nós temos dois caminhos: ou os embriões vão ser transferidos, ou os embriões vão ser congelados. Então, o dia 7 é o último dia do processo aqui do laboratório. E a Isabela acabou de fazer uma pergunta. Como classifica quem vai para TE fresco e quem vai para DT vitrificado? Essa é uma boa pergunta, Isabela. Isabela, é o seguinte, nós temos que saber, primeiro, suponha, de uma mesma produção, eu não gostava de fazer produções, usei o termo errado, eu não gostava, mas é melhor você ter produções específicas. Por exemplo, você ter produções para afresco, você ter produções para vitrificado e você ter produções para DT, para você não ter que ficar escolhendo os embriões. Porém, se eu vou supor um cenário, se eu quero fazer DT de uma determinada produção,
eu tenho que deixar os melhores embriões para o DT e transferir ali, teoricamente, os embriões mais fracos, tá? Porque é os embriões que não resistem ao processo. Essa é uma estratégia. Entendi. Ótimo. Ô, Ivan, teve uma pergunta aqui que eu gostei, só que ela, tipo assim, já passou, né? A gente poderia ter Aham. ficado ela antes, fez um pouquinho mais tarde. Mas vai de encontro com o laboratório, em relação à asepsia e tudo mais. Foi uma pergunta da Ana Luísa Mello. Ivan Mário, sobre ter mais de uma espécie dentro do mesmo laboratório, qual a sua opinião? Dá para a gente fazer laboratório de produção em vídeo de embriões bovinos e de búfalos, por exemplo? Dá para trabalhar, sim. E equinos já não. Não, equinos não. Equino, o problema do equino é que o sêmen não fertiliza no laboratório. Sim. Na Porque, verdade, tem como agora, né? então, tem Com o ICSI. pesquisas. Oi? Com o ICSI. Sim. Tá fazendo E, bastante, mas não sei se dá para associar junto. olha, se as etapas forem, se os dias forem diferentes, né, aí o ideal é não misturar para não mudar a rotina. Uma coisa, igual eu falei lá, eu gostava de uma incubadora por dia. Por quê? Porque a incubadora, quanto mais você abre a incubadora, pior vai ser seu resultado. Isso é uma regra que eu sempre falo para todo mundo. Quanto mais você abre a incubadora, pior é seu resultado, né? Então, quando o proprietário do laboratório me pergunta, por que que eu devo pôr mais incubadores? Eu falo, porque quanto mais você abrir incubadora, pior é o seu resultado. Tá. Então, pode seguir aí. Vamos lá. E aqui é interessante, né? Porque se, né, a gente for ter transferência, as receptoras já estão vindo aqui junto também, né? Elas lá, normalmente aqui lá no, aí vai depender do protocolo, né, Ingrid? Mas a gente vai tirar implante no dia da aspiração ou antes da aspiração. Então é importante, pessoal, que vocês tenham essa ideia que é o que assim tem ali todo um protocolo de receptora correndo aqui por trás Aliado. do Depois a gente vai fazer uma aliado, live só sobre isso. exatamente. Igual aqui, né? Quando a receptora recebeu o embrião, ela já vai estar com, teoricamente, o útero dela está preparado para 7 dias, né? Isso. Então é Como se ela importante. tivesse prenha de 7 dias. E eu vejo vários problemas relacionados a essa falta de sincronia, principalmente quando são empresas diferentes que fazem o trabalho de produzir o embrião e a outra empresa fez o trabalho do protocolo. Então, eles conversam pouco e não tem essa sincronia e o resultado vai para o saco, essa é a verdade. Ou seja, trabalhar em sintonia sempre. Quem estiver preparando as receptoras com o laboratório. Exatamente. Isso, ó, é muito comum, pessoal. Eu, ali no laboratório, já várias vezes a gente tinha rotina que eu ligava quando é o cliente que fazia protocolo, eu tinha que ligar. Falei, e aí, começou o protocolo hoje? Porque se ele não começou o protocolo, não faz sentido manter a data da aspiração. E várias vezes aconteceu, nossa, esquecemos. Então, assim, é os detalhes. Oh, uma pergunta que eu surgiu agora, você comentando isso. Quanto tempo os óvulos ficam viáveis? Porque Os você faz ossos. a FIV com 24 horas. Uhum. Eles têm uma janela de, a gente fala janela de fecundação, Ah, que ela começa em torno de 18 horas e vai até, no máximo, 30 horas, entendeu? entendi. E esse é outro ponto que é interessante, porque se não tem sincronia com a aspiração, se não tem sincronia entre laboratório e aspiração, aí afeta essa janela aí da fertilização e também não vai ter embrião lá na frente, ou vai ter uma taxa muito pequena. Então, trabalhar com o máximo ali do tempo, essas 30 horas aí,
de 28 a 30. A partir daí, os resultados já são péssimos, se fertilizar com mais de 30 horas. O ideal é fechar nas 24 horas. E olha, interessante, hein? Você vê que é só assim, são 2, 3 horas de diferença, né? Então, são muitos detalhes aqui. Bom, então, aqui, na foto esquerda, nós temos os oócitos pós-aspiração. Nós vamos fazer uma live só para falar da aspiração até nessa foto aqui, para vocês entenderem. Aqui nós vamos falar dessa foto para frente. Então, isso aqui são os oócitos que foram aspirados e já estão entrando na maturação. Aqui, na foto da direita, ela está meia chapiscada porque aqui tem sêmen. Então, esses aqui são os oócitos no momento da fertilização. Note que as células do cúmulos expandiram, esses oócitos aqui estão totalmente preparados para serem fertilizados. E é importante para quem está lá no laboratório saber avaliar se os oócitos, se eles maturaram. Isso aqui é um sinal de maturação, porque eles estavam imaturos, né? E lá no laboratório eles vão chegar maturos. Esse é um problema para vários laboratoristas que a gente quer corrigir aqui com a proposta que a gente está fazendo, porque tem vários laboratoristas que não sabem avaliar o oócito imaturo, porque não aprenderam. O oócito imaturo é com poucas células de cúmulos. É que elas não expandiram ainda. Expandiram, tá. Isso. É o oócito, por exemplo, que o Patrick vê lá na aspiração e o laboratório não vê. O laboratório não vê essa imagem aqui. Ele vê essa. Então... Não dá para saber. Da esquerda e da direita, fala. Exato. Não tem imagem. Exatamente, pessoal. O laboratorista, normalmente, ele não vê a imagem da esquerda no laboratório, porque isso aqui é a imagem da aspiração. Ele vê a imagem da direita. Então, é importante que ele aprenda a avaliar essa imagem da esquerda também, para ele avaliar se essas estruturas, se elas maturaram e se elas vão estar aptas à fertilização, tá bom? Uma pergunta do Rony Carlos Sampaio. Uma dose de sêmen fertiliza, em média, quantos ossos? Isso depende, a gente divide, Rony, entre sêmen convencional e sêmen sexado. O sêmen sexado ele tem uma concentração de espermatozoide menor por palheta. Então, em média, vamos pegar aqui, a gente vai fertilizar em média 5 gotas com mais ou menos 30 ócitos. Então, seriam 150 ócitos, isso para sêmen sexado. Agora, para sêmen convencional, que tem uma concentração maior, aí a gente consegue fertilizar 600 ócitos com uma palheta de sêmen. E isso é interessante, pessoal. Como eu disse, esse é o tema para a live, porque tem muito detalhe para a gente chegar nessa concentração para poder dizer. Porque esse sêmen tem que ser processado no laboratório. Depois do processamento que a gente avalia o poder de fertilização daquela dose para um touro específico. E pode acontecer dessa dose não fertilizar nenhum, se o acasalamento... Exatamente. Exatamente. Uma dúvida, eu não sei se vai vir essa pergunta, por exemplo, touro que performa bem na IATF, muitas vezes não performa bem no laboratório, tá? Isso... E ninguém sabe o motivo. Oi? Desculpe. Ninguém sabe o motivo? É porque, basicamente, ele precisa passar pelo processo de capacitação. Então, às vezes, a viabilidade dele está muito baixa e a gente não vai sobrar uma concentração muito pequena. Sendo que lá na IATF, às vezes, tipo, uma concentração de, sei lá, 1 milhão de célula por dose já seria suficiente para aquele sêmen chegar lá no ósseo e fertilizar. Tá. É interessante. É uma das perguntas que eu mais
respondi até hoje. Por que o touro vai bem na IATF e não vai bem no laboratório? É essa resposta aí. Bom, olha só, aqui é o dia 1 da cultura, na foto esquerda. Vamos olhar agora para a foto da esquerda, dia 1 da cultura. Note que os oócitos, eles são as bolinhas agora, né? Então aqui já é o zigoto. E note que nós removemos todas as células, só para olhar aqui, ó, veja a diferença. Tinha um monte de célula ao redor do ócito, e agora na primeira foto à esquerda, você pode ver que não tem mais células. E isso é o importante, é tirar as células. As células eram importantes para a fertilização, mas agora em diante não é mais. Então nós temos que tirar todas essas células. Então você faz manualmente isso? Manualmente, é o processo do cultivo que a gente fala, que a gente tem que desnudar todos os oócitos. Desnudar é remover as células. É um processo manual, feito com a pipeta. Um E por um ou vai lavando em gotas? vai lavando em gotas. São 3 gotas de diferentes concentrações, e a gente faz por doadoras. Então pega todos os oócitos daquela doadora, coloca na gota e é o processo manual. Isso é o terror dos técnicos do laboratório, porque é um Eu ia processo, perguntar se já era dos técnicos essa etapa. porque é um processo que demora a aprender, mas depois que aprende também fica fácil. É tudo na vida, né? Demora a aprender, mas depois que aprende fica É. de fácil execução. E aqui, pessoal, ó, no canto direito, essa foto aqui são as células que estão se desenvolvendo. Note que elas estão num formato, eu gosto de falar formato de flor, elas parecem uma flor, né? Porque aqui era uma única célula, ela começou a se dividir e ela começa a virar múltiplas células. Você Então, pode de 2 vira 4, de 4 vira vira 8. 8, 8 vira 12 e vai só aumentando a quantidade de células. Aqui, nesse dia, essa aqui é uma foto do dia 3. Por isso que eu falei que é importante saber os nomes. Aqui no dia 3, a gente considera que elas estão se desenvolvendo bem se elas tiverem mais que 3 células. Então, por quê? Menos de 3 células significa que ela está muito atrasada e possivelmente esse embrião não vai se desenvolver. Tá? Aqui é um embrião em formação, né? É o começo dele. Vamos lá, e aqui é a imagem do dia 7. Peraí, a Rafaela Brandão fez uma pergunta. O cultivo deve ser feito quantas horas após a FIV? Na verdade, ele começa um dia após FIV, né? 24 horas, em É média. no D1. A FIV é no D0 e o cultivo é no D1. O E a cultivo é o divisão D1. celular no D3. Exato. O cultivo deve ser feito 24 horas após a FIV. Tá? Se aí, Rafaela, se passar muito, prejudica a produção, e se adiantar muito, também prejudica. Então, saber essa janela e trabalhar com ela é importante, né? E aqui nós temos os embriões do dia 7. Aqui, esses embriões estão na fase de blastocisto e blastocisto expandido. Fizeram uma pergunta sobre isso. Tá. Vou deixar. Você já quer falar agora ou você quer explicar um pouquinho o que é blastocisto, BX, BL, BI? Vamos terminar a parte do embrião, aí depois a gente já entra nas perguntas, né? Tá, vai. Aqui nós temos, para classificar os embriões, nós temos algumas classificações, que é uma mórula. A primeira foto aqui do lado, a primeira imagem é uma pena, o mouse não está dando para Primeira transmitir. bolinha. A primeira bolinha do lado direito, essa que está pretinha, é uma estrutura que parece uma mórula. Eu tenho uma foto que vocês vão entender o que é. Então, essa é a primeira fase
é o primeiro estágio do desenvolvimento. Aí, a mórula, um blastocisto inicial, que seria o menorzinho aí que você vê na foto, esse é um blastocisto inicial. Aí vem o blastocisto, que é a maioria deles, e o blastocisto expandido, que é essa imagem do embrião do maior. A única diferença é que ele está expandindo. Então, ele tem uma mórula aqui, ela se compacta e ela começa a expandir até romper a Até zona eclodir. pelúcida, até eclodir. Então, esse é o processo. E acho que pode entrar nessa pergunta. Qual a variação que o Emanuel Martins fez? Qual a variação da taxa de concepção entre BX, BL e BI? Essa é uma boa pergunta, Emanuel. Emanuel, entre BX e BL, a gente tem. Mas fala primeiro as siglas: blastocisto expandido, Blastocisto inicial. BI, blastocisto BX. inicial. BX, blastocisto expandido, é o maior. O BL é a forma do embrião. E o BI é o blastocisto inicial, é a hora que ele saiu da fase de mórula e começou a expandir. Tem uma outra foto que vocês vão conseguir ver a mórula. Mas entre BX e BL não tem diferença, porque é muito próximo ali. O BI, alguns técnicos têm dificuldade em avaliar porque ele é inicial. Pessoal, é a mesma coisa de você estar indo lá para comprar um touro e você está avaliando um garrote de 14 meses. Seria o BI. Né? Entendi. Agora, o BL e o BX, o BL é o garrote de 24 e o BX é o garrote de 30, entendeu? Então, assim, ali você já conseguiu avaliar bem. Você fala, não, isso aqui é um reprodutor, pega todas as características, sendo que lá naquele garrotinho de 14 meses, de 12 meses, você não consegue avaliar bem ainda, né? Porque ele ainda tem estágios de desenvolvimento. Sim. Deu para entender? Eu entendi. Ô, Emanuel, vê se a gente respondeu sua resposta assim. Aí, por favor. Bom, pode continuar. Voltando aqui, eu trouxe algumas fotos até para a gente fazer Uma interação com o pessoal. uma interação com o pessoal aqui. Baseado no que a gente falou, a gente quer testar se vocês estão entendendo. Prestar atenção. Exatamente. Fala para a gente aqui no chat o que é a foto 1, o que é a foto 2, o que é a foto 3 e o que é a foto 4. Calma. Começa por uma só. Vamos pela Então foto vamos lá, foto 1, né? Melhor. Vamos lá, gente. Vamos interagir um tiquinho aqui com vocês. Vamos ver se vocês estão prestando atenção em tudo que a gente está falando. Que eu estou amando essa aula que o Ivan Mário está dando para a gente aqui. E lembrando que, geralmente, nessas lives não tem essas aulas 100% gratuitas maravilhosas, não. Eu estou amando. Espero que vocês também. Ó, a Júlia Fernandes Aguiar. Ostos, dia da aspiração. Ana Luísa Melo. Ostos. Thaís Volpiano. Ostos. A mais completa foi da Júlia, né? Da Júlia. Parabéns, Júlia. 100%. Porque aí tinha uma piadinha. Porque exatamente, porque é o osso dia da aspiração, ele não maturou ainda. Parabéns, Júlia. Júlia Fernandes Aguiar. Parabéns, você tá muito esperta. Quer perguntada no número 2? Bora número 2. Gente, e a número 2, o que é? Essa também Acabamos de falar sobre isso. Essa aí também é uma pegadinha. Ó, eu vou falando, você vai respondendo. Jonathan Rodrigues, ósseo depois da fecundação. Amanda Barbosa de Souza, ósseo após a maturação. Juan da Silva, mórulas. Cristiane, futuros zigotos. Fernando, embriões descongelados. Joilson, etapas de maturação. Acho que essa todo mundo está tendo bastante dúvida. Essa eu fiz intencional mesmo.
Blastocisto Nossa, regredido. Yasmin Lima, nossa informação. A Júlia, blastocisto regredido. Ana Laura, blastocisto. E aí, Ivan? Vamos lá, pessoal, essa foi mais difícil, né? Mas eu vi alguém que falou mórula. Essas são as mórulas no D6. Esse é o estágio mais difícil para se classificar embrião. É o que o técnico, o embriologista, na verdade, demora mais a aprender e calibrar o olho. Porque aqui elas estão separadas, mas você pega uma placa com várias estruturas ali, tem estruturas que estão morrendo, estruturas que estão se desenvolvendo, então achar as mórulas às vezes é um desafio. Então essas são mórulas no dia 6. Note que as estruturas de cima, elas estão bem compactas, igual uma folha de papel. Agora, na base aqui, tem duas estruturas que elas começaram a expandir e elas estão na fase de BI já. Essas que você consegue ver a blastocele, que é essa cavidade, na hora que começa a formar a cavidade, que é a blastocele, aí ela já está indo para a fase de blastocisto. Então, a estrutura ela vem compactando, depois ela vai formar a cavidade, que é a blastocele, e ali ela se expande até a forma de blastocisto, que é a forma que a gente trabalha com ele para congelar e para transferir. É um desafio essa aí. Legal. Bom, 3. Vamos ver se todo mundo vai acertar 3. Alguém falou aqui, o Patrick respondendo tudo. Acabei eu ri justamente por isso. E Patrick sendo Patrick. Depois, gente, depois da nossa live, eu vou postar um print que eu tirei do Patrick, que semana passada ele fez sacanagem comigo. Dessa vez eu vou fazer sacanagem com ele. Do print, como que a gente estava antes da live. Jonathan, Mórula. Laura Torres, Mórula. Juan, D3. Poliana Rodrigues, clivagem. Axel Júnior, mórulas compactadas. Tiago Luiz, mórula. Vamos lá, gente, vai falando. Ó, mas vamos lá. Essas vocês entenderam bem. Essas aí são mórulas. As da. A não ser que vocês roubaram Colou do Patrick. Patrick, né? Colou dele. Patrick, eu sei, Patrick. Mas essas são mórulas no dia 3, tá bom? E aqui ela ainda não está compactada. Por quê? Ela vai compactar na fase final, que é o do 2, porque ela já tem muita célula. Então ela começa a contrair, tá bom? Mas essas são Ou seja, mórulas. você colocou uma pegadinha que você não colocou a etapa uma por uma, né? Foi. Eu quis testar mesmo. E o 4, gente, vamos ver. Não é possível. Possível. A Rafaela falou, a clivagem, exatamente, é o dia da clivagem. Essa é a clivagem, é o processo de clivagem, que é as divisão celular, que são as mórulas iniciais, tá certo? Tô gostando de ver a Rafaela Brandão. Na verdade, todos vocês, mas a Rafa eu tô orgulhosa dela. Porque eu já conheço ela. Isso aí. Amanda, embriões, Gabriel. Blastocisto. Pessoal, essa foto eu achei que a gente iria poder utilizar o mouse, porque aqui a gente consegue ver praticamente todos os estágios. Eu não sei se na transmissão dá para ver, mas o primeiro embrião lá em cima, ele está saindo uma parte. Então, ali já é um embrião eclodindo, né? Então, já é um blastocisto eclodindo, né? Já tem um ali no meio que ele tá meio deformado, ele também está eclodindo, tá bom? Mas a grande maioria está na fase de blastocisto ou blastocisto expandido. Os menorzinhos, pequenininhos, são os BI, tá bom? Então, vocês estão fera, hein? O 4 é melhor para transferir e congelar, fica a dica. Patrick sendo Patrick, gente. Exatamente.
Patrick tá dando cola para todo mundo. A imagem é muito ruim. Eu acho que deve ser alguma configuração do seu YouTube. Para todo mundo tá ruim, gente, porque para mim tá excelente aqui onde eu tô vendo no YouTube. Uma dica, pessoal, quanto ao YouTube é o seguinte: normalmente ele deixa na resolução mais baixa para poder carregar mais rápido. Então, assim, quando você estiver assistindo uma live que você quiser ver, confere e coloca numa resolução mais alta, porque isso te ajuda. Na engrenagemzinha assim de configuração. É só você mudar a resolução. A Tá Ilana bom? tá falando que a imagem tá boa. Então, A vai. Laura também, a Ana Luísa. Ó, o Caliel tá perguntando o que o Patrick acabou de falar, né? Na FIV, qual a melhor fase para congelar? A gente iria congelar esses embriões da foto 4 aqui, os que estão na fase de blastocisto e ou blastocisto expandido, tá? Ô, Ivan, ainda tem mais slide? Como é que tá aí? Não, dos slides são só esses. Então vamos começar com a rodada de perguntas? Bora perguntar. Perguntar não, responder, né? É, deixa eu ver aqui. A Isabela Lopes. Para selecionar o sêmen, ele passa pelo percol convencional antes da FIV? Qual a diferença do sêmen convencional e sexado para a FIV? Tá. Sim, nós temos. Usualmente a gente trabalha com dois protocolos, que é o percol ou lavagem. O percol forma gradientes. Imagina, pessoal, quando a gente fala na capacitação do sêmen, o sêmen, a gente vai estimular o sêmen a nadar e a gente coloca camadas de meio, onde a cada camada fica mais difícil para o sêmen nadar, porque a gente quer pegar lá no final só o que tiver vivo e viável. Então, isso é o que o Percol faz. Porém, sêmen que tem uma baixa concentração, a gente não utiliza Percol. Então, a gente utiliza outros métodos. Um deles é a lavagem, que forma um gradiente menor e esse sêmen consegue nadar mais fácil, né? E a diferença para o sêmen convencional e sexado na FIV, olha, a diferença é o número de células viáveis que a gente consegue no final. Porque, primeiro, que o sêmen sexado tem uma concentração menor de sêmen na palheta, e segundo, que o processo ali para capacitar ainda diminui isso mais. Então, a gente chega no final com a concentração bem mais baixa de sêmen sexado do que de sêmen convencional. Isso limita a quantidade de. A gente fala gotas, porque acaba que cada doadora vai virar uma gotinha. Né? A gente coloca em média, é importante eu falar isso, mas a gente coloca em média 30 oócitos por cada gota. Então, se a doadora teve 60, vão ser 2 gotas. Mas na rotina, no dia a dia, a gente sempre fala em gotas, tá? Quantas gotas a gente consegue fazer com uma dose de sêmen? Como eu disse, isso é tema para uma live. A gente pode falar horas aqui sobre esse assunto. Essa que eu achei interessante também. Poderia falar um pouco da técnica de vitrificar oócitos, se é viável fazer? Boa pergunta. Esse foi um ponto que para humanos é muito comum, né, você congelar ossos. Porém, na veterinária não é muito viável por causa do melhoramento genético, porque o melhoramento genético ele evolui muito rápido, né? Até a gente comentou na primeira live que de não deixar embriões por 2 estações congelado, porque esses embriões eles vão ser prejudicados geneticamente. E outro ponto é que diminui ainda mais a viabilidade dos ossos. Lembra que a pergunta que a Ingrid fez lá no começo, né, da questão de quantos por cento viram embriões? E para os congelados diminui ainda mais, tá bom? Então, eu, a gente começou a trabalhar uma época com esse tema, mas não foi muito viável não, tá? Justamente por causa do avanço genético. Principalmente por causa do avanço genético.
Esse aqui o Patrick até falou, uma live nossa, mas qual produto é usado dentro da palheta de embrião para ser congelado? É o etileno glicol, a base da maioria é etileno. Peraí, deixa eu achar mais uma aqui. Ah, é legal esse aqui. A nível campo, o que eu posso fazer para melhorar a qualidade dos ossos para enviar para o laboratório? Cadê o Patrick aí, hein? Nós vamos fazer uma live, Leandro, só para falar desses tópicos, porque aí aqui tem bastante variáveis, porque nós temos que dividir em dois temas: doadora, que é quem está produzindo os ossos, e também no processo. Então tem essas duas variáveis. Vamos guardar para a próxima live. Então tá. Deixa eu ver aqui. Não sei, eu acho que talvez. Esse aqui a gente já falou numa live também, mas eu quero falar nessa porque nem todo mundo estava junto, né? Sim? Podemos usar sêmen fresco para o processo? Sim, podemos. Yasmin Lima. Podemos sim. Mas a gente. É uma coisa que, para quem está no laboratório, é uma coisa que a gente evita muito, usar sêmen fresco, porque, primeiro, que dá uma diminuída na viabilidade ali, a gente tem que, pensa, o sêmen que vem da central, ele já foi diluído, ele já foi selecionado, então a gente tem que fazer vários processos ali para selecionar esse sêmen. E um desafio que a gente tinha era o horário de coletar o touro com o horário da FIV. Então, às vezes a fazenda era muito longe e atrapalhava a FIV. Então, atrapalhava porque saía daquela janela de fertilização. Então, assim, pode ser feito sim, mas estrategicamente é muito ruim para o laboratório. Teve uma pergunta que eu gostei muito. Isadora Caetano, quantas vezes durante a PIV devemos avaliar o desenvolvimento dos embriões? A gente normalmente avalia uma vez, que é no D3, e pode ser avaliado no D6, mas eu só avalio no D6 se eu tenho necessidade de fazer isso. Mas o do dia 3 ou dia 4, que pode ser feito no dia 3 ou no dia 4, esse é obrigatório. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, porque tem algumas tecnologias que precisa se avaliar os embriões no dia 5, Isso que tá? eu ia falar, nos humanos avalia no dia 5, é D3, D5 e D7. Exatamente. E assim, a gente no bovino, a gente deu uma encurtada para evitar manipulação. Então ficou tudo por isso, porque antes era assim, avaliava no dia 3, aí depois voltava no dia 5, aí depois manipulava de novo dia 6, dia 7. Aí a gente mudou os processos para avaliar no dia 4 e tirar o dia 5 e depois mexer só no dia 6 se necessário. E uma outra pergunta legal da Poliana Rodrigues. Quais são os principais motivos da estrutura que cliva e não continua o processo de desenvolvimento celular? Essa é uma boa pergunta. É. Poliana, tem várias, porque nós temos que pensar é o seguinte, tem interação do DNA ali materno e paterno. Então pode ser genético, pode ser por meio, vamos pensar, ali essa estrutura, ela tá em um ambiente totalmente sintético, né? Então pode ser um meio, pode ser um ambiente que é a incubadora. Então, tem vários fatores que levam essa estrutura, a gente fala bloquear, né? Na rotina do laboratório, a gente fala bloquear. Ela começou, mas parou, tá bom? Mas aqui eu já citei as principais. Bom, e agora tem um tanto de perguntas sobre o curso, Ivan. Vamos lá. Inclusive uma aqui da Paola.
O curso é somente para veterinários? Eu quero explicar o que é esse curso e tudo mais, né? Na Sim. verdade, por que nós nos juntamos? Vocês que ainda não estão entendendo. Nós nos juntamos para, na verdade, dar um curso para vocês, assim, poder viabilizar um curso desde a preparação de receptoras até a transferência dos embriões, tá? Todas as etapas. Vai ser um curso super completo e é um curso que nós queremos preparar grandes profissionais do futuro. A gente quer que vocês sejam tão bem sucedidos, reconhecidos e remunerados como nós. Então, esse curso nós vamos abrir somente somente em dezembro, final do ano agora, dia 12, 13 e 14, que será quando nós vamos abrir de fato as inscrições. Então acompanhem todas as lives, porque a gente quer que vocês conheçam todas essas etapas para depois poderem adquirir o curso. E a pergunta é: o curso é somente para veterinários? Ivan, somente veterinários atuam no laboratório? Não, no laboratório, essa é a grande vantagem do laboratório. Então, o laboratório vem os biólogos, vem o pessoal das biomédicas, né? Todos atuam no laboratório. Então, é bem amplo, né? Então, tem médico, tem zootecnista, pessoal que se interessa pela área pode vir trabalhar. E a grande, assim, o que eu gosto do laboratório, pessoal, porque se você gosta da reprodução e não tem muita identificação com a rotina da fazenda, o laboratório ele te oferece a oportunidade de trabalhar com a reprodução de uma forma diferente, porque você vai ter no ambiente do laboratório, você tem a oportunidade de ir para a área de pesquisa. Assim, o laboratório ele te abre vários leques, infinitas possibilidades que o laboratório te abre. Então, uma pessoa que gosta da parte de gestão, o laboratório te abre oportunidades, porque normalmente a gente tem hierarquia, então você vai chegar a um gerente. Você começou na FIV de bovinos, aí você, eu cansei da FIV de bovinos, agora eu quero trabalhar com a FIV de humanos. Você tem essa abertura e essa oportunidade de mudar de mercado, né? Que acaba que o mercado ainda paga mais. Yasmin Lima, nós iremos responder sua pergunta na live com o Dr. Faria, viu? E tem mais uma pergunta aqui legal. O que você acha sobre a troca no meio do D3 para o D5? Realmente pode melhorar a produção? Olha, a troca de meio no D3 ou D5. Amanda, eu gosto de trocar normalmente no dia 4, tá? Aí vai da tecnologia, como eu disse. Talvez você está usando um meio que ele te obriga a ter essa troca de meio no D5. Então, porque cada laboratório usa uma tecnologia diferente. Então, na tecnologia que eu trabalhava, a gente tirou o D5, né? Mas eu tenho, por exemplo, laboratórios que eu atendo que é, tem que fazer o D5 porque o meio que ele utiliza tem as etapas D3 e D5. E então tem que fazer, tá bom? Bom, vamos para. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Eu gostei de duas perguntas aqui. Uma é essa: vale do embrião. Se colocar aspirações de 2 ou 3 doadoras no mesmo tubo de aspiração, teria alguma interferência na produção? Olha, vamos pensar. Aí nós temos que fechar aquela conta dos 30 ossos lá para a gota, né? E tem um detalhe, né? Depois, para identificar esses animais, porque 3 doadores diferentes são 3 DNAs diferentes. Depois os bezerros nascem, aí a gente vai ter dificuldade para identificar aí o parentesco. Então tem que pensar nisso também. E um detalhe, se colocar muito ósseo lá na gota, na hora de fecundar, vai comprometer a viabilidade dos embriões lá no final, porque muito ósseo vai ter uma baixa taxa de fertilização e a operação não funciona.
Beleza. Mais uma aqui. Se sobra embrião no campo por falta de receptora, tem como congelar na fazenda? Tem que levar os equipamentos. Eu já congelei muito embrião na fazenda. É a pergunta da Isabela e da Ana Júlia também. Sim, aqueles embriões que foram transferidos, consigo voltar para o laboratório e congelar. Ana Júlia, aqui eu acho que o cenário eu levei os embriões para a fazenda, não transferiu, e eu tenho que voltar com eles para o laboratório. Isso é possível, mas o que acontece muitas vezes é que o embrião que foi para a fazenda ele já está lá no estágio de BL ou BX. Então ele ficou lá na fazenda 3, 4 horas. Talvez até voltar para o laboratório ele já eclodiu. Se ele eclodiu, ele não tem viabilidade para congelar. Então o que inviabiliza às vezes é o processo, né? Aí tem que avaliar se o laboratório está perto da fazenda, ok? Beleza. É uma pergunta do Rony. Foi falado na live que a produção dos embriões tem correlação também com o acasalamento doador e touro. Poderia explicar melhor? Ah, boa pergunta. Tem sim, por fatores genéticos, tá? Você vai pegar ali, tem acasalamento, a gente fala que tem acasalamentos que não funcionam. E como que a gente descobriu isso? Analisando dados. Até uma dica que eu dou para todo mundo que for entrar nessa área, vocês têm que se tornarem muito analíticos. Então, a gente analisando, a gente percebeu que alguns acasalamentos, eles não dão resultados satisfatórios lá na taxa de prenhez. Aí pode ser que esteja relacionado à doadora ou pode ser que esteja relacionado ao touro. E o que pode acontecer também é assim, às vezes tem polispermia, teve uma polispermia, desenvolveu até na fase lá de embrião no dia 7. Só que aí dali para frente ele vai morrer porque ele fecundou com 2 espermatozoides, né? Então, esse acontece sim. Eu lembro de um cliente que ele tinha uma doadora que esse caso eu lembro que era a doadora. Olha só, Ingrid. Olha só, pessoal. A doadora sempre produzia, ela produzia 15, 20 embriões, mas não emprenhava nada. Era impressionante. Todos os embriões que transferiam não emprenhava. E a gente foi testando no touro. Ah, vamos testar um touro. Testava. Então, assim, nesse caso, depois de 4, 5 repetições, se concluiu que era doadora porque não Então, nem emprenhava. sempre é acasalamento, né? O acasalamento. Fetos com má... Pergunta do Rodrigo. Fetos com má formação podem ter relacionado no processo da PIV, tipo contaminação? Muitos anos atrás acompanhei 5 partos do mesmo acasalamento, todos com anomalias. Olha, com o processo em si, é difícil. Agora, fetos com má formação, você tem que pensar em duas coisas. A primeira é genética, né, aquela genética dos animais, ou está relacionado ao meio de cultura. Eu iria apostar no meio de cultura. Por exemplo, meio que tem uma concentração alta de soro fetal bovino. Esse está propício a ter problema de má formação lá na frente, tá bom? E um negócio, contaminação pode estar relacionada a aborto. Às vezes tem contaminação, pode ter uma taxa de aborto maior, sim. Legal. Outra pergunta agora do Wilker. Qual o percentual de defeitos epigenéticos na PIV, como gigantismo, por exemplo? É possível evitá-los? Wilker. Então, vamos lá. A resposta basicamente é a mesma. A gente tem que pensar na genética. E outro problema, que é meio
né, ter muito soro fetal, aí você consegue evitar, que você tem que trocar o meio. E tem um detalhezinho, principalmente com gigantismo, que faz total diferença. É não acompanhar com o produtor o dia dos nascimentos. Então, o produtor, ele esquece que os bezerros têm que nascer, as doadoras passam ali dos dias de gestação, então fica com 290, 300 dias de gestação, aí vem o gigantismo. Então, eu tinha alguns clientes Também as receptoras muito gordas, muito finalmente gordos. a alimentação, e também os acasalamentos, que às vezes são animais que vão nascer muito grandes e colocam em novilhas, né? Novilhinhas fofinhas. Aqui, é até um exemplo legal, por exemplo, eu já tive problema do cliente reclamar de gigantismo, só que quando eu fui analisar os dados e ver, ele tinha transferido embrião de Holstein, que vai dar um bezerro ali de 40, 50 quilos, numa receptora Jersey, que é uma receptora muito pequena. Então não é Nossa, um gigantismo, ele errou na a receptora. proporção da receptora como acasalamento do embrião. E acho que, para finalizar aqui, uma pergunta da Paola. Para iniciantes, comprar de algum laboratório é importante ou ter o próprio laboratório e acompanhar o processo? Para iniciantes, comprar de algum laboratório. Eu falo, na verdade, é a mesma pergunta que uma outra pessoa fez no início da live. Se era interessante comprar um laboratório. Imagino que não, né, Ivan? Olha, o laboratório você tem que estar bem preparado para tocar ele, Tocar. principalmente em equipe e principalmente ter o que a gente vai oferecer, né, no nosso treinamento, que é conhecimento de tudo que pode acontecer ali para conseguir. Porque o primeiro cenário, se trabalhar com um laboratório que já tenha resultado, é melhor, tá? E a Ana Luísa perguntou aqui: já usou meia palheta na FIV? O que você acha disso? E, e aí o Fernando respondeu: meia dose é muito usado, o perigo maior é a contaminação e manipulação exposta previamente desse sêmen. O que você fala disso, Ivan? Então, Fernando, eu já usei muito, principalmente aí no Brasil, sêmen que é raro, que é bem caro. O problema é que a meia dose ela vira uma loteria. Às vezes a gente corta uma meia dose e a primeira parte que a gente usa tá boa e a segunda parte não vai produzir tanto quanto a primeira. De contaminação, até que não. Eu nunca tive problema com contaminação assim, por ser meia dose. Olha que a gente usava muito. No Cenepol, teve uma época que era todo dia, tinha vários touros que eram meia dose. Mas é questão de produção mesmo. Porque às vezes uma parte fica mais concentrada que a outra. E olha que a gente sempre falava isso com as centrais, não, porque a concentração é a mesma, o sêmen está diluído por completo, mas no final ainda dava essa diferença. Mas tem outro fator que eu acredito também que interferia muito, que é a exposição do sêmen diretamente ao nitrogênio, né? Então, inviabilizava muita célula. Eu acho que era também por esse fator. Bom, quer responder mais perguntas ou você acha que a gente já pode fazer as considerações finais? Tem mais duas aqui. Mas vamos responder elas e a gente já vai para o final, né? Flávia, existe diferença entre cultivar embriões em alta e baixa taxa de baixa tensão de oxigênio? Essa é uma pergunta boa, essa é profissional, essa é da Flávia. E aí, Flávia, abraço. Sim, tem. Principalmente para congelar, né? Você melhora muito a qualidade do embrião com oxigênio baixo. Tanto por isso que o Patrick comentou lá em cima, naquela outra foto, esses embriões estão bons para congelar, porque aqueles embriões são embriões de oxigênio baixo, então ele fica com a morfologia melhor.
Mas tem sim. Agora, para a fresco, embrião a fresco, não tem. Para transferências a fresco, não tem tanta diferença. Mas para congelar, o ideal é usar oxigênio baixo. Aí é outra live para nós explicar isso tudo também. Ou no curso, né? Ou no curso, exatamente. E agora a última pergunta da Tati. Qual o fator que mais ocorre dentro dos laboratórios que atrapalha a produção in vitro de embriões? Essa é uma ótima pergunta. Bom, Tati, dentro do laboratório nós temos várias etapas. Aqui nós temos que destacar duas. Primeiro, a FIV e lá no final, a avaliação dos embriões. Todas as etapas são cruciais, porém 80% dos erros estão ou na fertilização, ali no preparar o sêmen, avaliar os oócitos e saber a estratégia que você está utilizando, porque a gente tem vários protocolos de capacitação de sêmen, e depois, lá no final, avaliar os embriões. Você saber avaliar e saber quais embriões devem ser enviados para o campo, quais embriões devem ser congelados. Então, esses são os dois fatores que mais pesam. Mas o ecossistema é muito importante, né? Então, você não vai ter embrião de qualidade se a incubadora tiver com algum problema. Você não vai ter embrião de qualidade se você não prestar atenção se a sua pipeta está esterilizada ou não. Então, assim, são Ou seja, muitos toda detalhes. etapa é crítica, mas onde acontecem os maiores erros são na fertilização e no momento de congelar e vazar? De avaliar os embriões, de Ah, tá. tomar aquela decisão. Qual vai, qual fica. Olha o Patrick aí, ó. Pessoal, Bom, às vezes a pode gente falar. não é só fazer um comentário, a gente vai, às vezes a gente vai usando uma linguagem muito técnica, né? Então, se vocês não entenderem, vão dizendo que a gente repete. Eu tô Explica, sempre. igual semana passada, perguntaram aqui que era uma hack, né? É uma coisa que é comum pra gente conversar e às vezes tem pessoas que não entendem. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre qualquer nomenclatura, a gente esclarece para vocês. Bom, vamos finalizar agora. Ivan, tem alguma consideração final que você deseja falar aqui? Olha, eu quero só agradecer, pedir a vocês que quem não está inscrito no canal se inscreva, né? Já tira um print aí, não? Desde o início eu esqueci. Então, já tira um print nosso aí, marca a gente lá no Instagram e uma mensagem que eu quero deixar é: vamos andar junto, pessoal. A gente está aqui para ajudar vocês. E para você que identificou com a reprodução, para você que identificou com o embrião, não larga nossa mão. Vocês podem ter certeza que nós estamos segurando a mão de vocês e vocês vão se tornar profissionais referência no mercado. Esse é um mercado gigantesco. Esse é um mercado que tem várias oportunidades, não só no Brasil, aqui nos Estados Unidos, na verdade, no mundo inteiro. Então, eu só quero que vocês venham com a gente, que nós estamos aqui e nós vamos fazer a sua carreira acontecer. E essas oportunidades aparecem para gente e não temos que indicar. Então, vocês estando junto com a gente, se mostrando interessados, aprendendo conosco, com certeza serão profissionais que nós iremos indicar para futuros trabalhos. Ao nosso lado, inclusive, também. Com certeza. Então tá bom, Ivan, muito obrigada pela aula que você deu para todos nós, viu? Pela sua disponibilidade. Foi uma aula excelente, sua didática também é maravilhosa, sua forma de passar esse conhecimento, né? Sua calma, foi maravilhoso. Muito obrigada. Mais uma live de sucesso, né? Com pessoas interessadas no assunto. E semana que vem tem live de novo, lembrando que toda semana nós temos live, né? Toda terça-feira às 8 horas, para preparar você. Então, vocês que querem adentrar no universo dos embriões, de fato, nos acompanhem toda terça às 8 horas. Show de bola. Obrigadão, pessoal, e até lá.